Bem, pessoal, continuando aqui os álbuns da Copa, né? Temos o de 2018, da Rússia, e esse álbum aqui, também como o de 2014, eu resolvi fazer o capa dura. Foi a segunda vez que a Panini lançou em capa dura aqui no Brasil, o álbum de figurinhas, né? Que também você tem os países, né, participantes da Copa do Mundo. Inclusive, só um detalhe, né? A bandeira do México aqui, ela tá dentro da bolinha e e agora em 2026 tá sendo mostrada aí uma polêmica, né, com a bandeira do México tendo que ser só retangular, enfim, coisa do símbolos nacionais lá. Bem, essa capa aqui, ela tem um verniz nesses símbolos. Eu acho a arte desse álbum a mais bonita. É muito mais bonita que de 2014, do que 2022 e inclusive 2026. Para mim, esse álbum aqui supera muito os outros, né? E aqui no verso a gente também, como 2014, não tem o mapa, né, com a cidade sede, mas isso tem aqui dentro do álbum, né? Bora dar uma olhada aqui nele. Capa dura. Eu mandei fazer essa capinha que em alguma livraria que faça encapamento de livros, que foi o que eu fiz, né? Levei lá, paguei R$ 8 para essa capa plástica. Não, não tinha da Panini oficial, né? Só para álbum capa mole, enfim. E aqui a gente tem as páginas iniciais e todas as figurinhas brilhantes são douradas, né? Aqui, em vez da figurinha do voleio, a gente tem o símbolo, né? O escudo da Panini oficial. Aqui a gente tem a Telstar, a bola oficial também, mas ela nas oitavas, né? E acho que na final ela também tem outra alteração, mas ela muda, ela fica com a cor vermelhinha e muda até o nome também. Eu tinha feito inclusive uma figurinha para mim, mas tá guardada ali, não faz parte aqui da coleção. Bem, aqui são todos os estádios com o programa. Aqui uma crítica que o pessoal fez, né, na época foi principalmente em relação à arena aqui de Samara, né? Porque ela é um CGI aqui do Volgograd também, então ficou bem diferente da Copa de 2022, que você tinha estádios inacabados e colocaram aqui as figurinhas dos estádios inacabados. Aqui resolveram colocar a imagem, né, do estádio pronto. Essa página aqui, para mim, é uma das mais bonitas de todos os álbuns. Temos aqui o mapa da cidade sede, lá na Rússia. Eram 6, 9, 11 cidades sede. E aqui os pôsteres são muito bonitos. Eu acho lindo de Volgogrado, de Ekaterinburg, Samara também é muito bonito, Kazan. Adoro esses pôsteres. Aqui na Copa 2014 tem uma. Eu mostrei, né, o que eu tinha feito, agora nesse último vídeo, mas tem algum país que saíram as figurinhas mesmo, se eu bem me lembro. Outra propaganda, e aí começa, né, as seleções mesmo. Então temos aqui o país sede, a Rússia. Temos aqui um brasileiro, que eu me lembro, o Mário Fernandes, aqui também naturalizado russo, né? Então, Arábia Saudita, Egito, Mohamed Salah, aqui muito tempo longe da Copa do Mundo. Uruguai, fechando aqui o grupo A.
time do Uruguai muito bom, né? Como as últimas duas Copas aqui em 2018 também, um time muito forte. Aí no grupo B, Portugal, figurando Cristiano Ronaldo aqui. Primeiro do Gonçalo Guedes. Muita gente boa aqui também. A Espanha entrou no mesmo grupo de Portugal. O jogo Portugal e Espanha foi muito bom. Foi 3-3, né? Um jogaço. O time da Espanha muito bom. Marrocos fez uma campanha muito boa, principalmente agora em 2022. O Ziyech está aqui. O Ziyech na época estava no Ajax. O Hakimi no Real Madrid. Irã e Marrocos. Marrocos e Irã, né? Que foi um grupo engraçado por conta da meio que cristãos versus muçulmanos, né? Foi interessante ver os jogos. Temos aqui a campeã da Copa, a França, um timaço. E lá na França, eles lançaram um kit de atualização com os outros jogadores que foram convocados. Eu não consegui esse kit. É um desejo ainda meu de ter eles, né? Esse kit, essas figurinhas. Só lançaram as figurinhas mesmo. Acho que são mais 5. Né? Então tem um Mandadá como goleiro, tem. Não me lembro mais quem tanto tá. Acho que o Rabiot tá lá nele. O Rabiot não tá aqui? O Rabiot não tá aqui. O Rabiot fez um golaço aqui nessa Copa. Não teve figurinha, mas tem a figurinha lá na França. Foi lançada, né? Não, nem na atualização. Aqui na Austrália, grupo C. Peru. A Copa Paulo Guerreiro estava aqui. Muitos jogadores aqui jogaram no Brasil. Trauco estava no Flamengo. O Flores acho que teve algum tempo no São Paulo, não me lembro. O Cueva, quer dizer, o Cueva estava no São Paulo. Carrijo está no Altford, hoje está no Corinthians. Dinamarca, temos o Schmeichel. Argentina, figurinha do Messi aqui. Essa figura é muito legal, muito bonita. Aqui é interessante na Argentina, porque quando foram lançar as figurinhas as figurinhas do álbum, né, as regulares, as numeradas, o Enzo Pérez entrou nessa ordem. Quando foram lançar as atualizações, as figurinhas de atualização, o Enzo Pérez, na época que saiu que já foi produzido a figurinha de atualização, ele tinha sido, como é que eu posso dizer, substituído pelo jogador que tinha sido convocado para a posição, que no caso era o Lanzini. Só que o Lanzini, ele sofreu uma lesão. Ele sofreu uma lesão pouco antes da Copa iniciar. E aí o Enzo Pérez foi convocado no lugar. Então a Panini ela errou, né, o Enzo Pérez de início. Saiu a convocação, o Enzo Pérez não saiu. Eles fizeram a atualização para colocar os caras que foram convocados oficialmente. Colocaram o Lanzini, mas o Lanzini sofreu um machucado, e aí acabaram convocando o Enzo Pérez, né? Então a Panini acabou acertando a convocação dele. Então quando saiu as figurinhas de atualização, aqui no caso você vê que tá
Aqui entra Manuel Lanzini. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver aqui direitinho. Então entra Manuel Lanzini, sai Enzo Pérez, né? Na realidade não aconteceu isso. Então, quando eu fui colocar as figurinhas de atualização, eu coloquei de todo mundo que foi realmente para a Copa e não coloquei o Lanzini aqui, porque o Lanzini foi cortado, né, de última hora. Então, aqui nesse álbum tem as figurinhas já de atualização e não tem não coloquei as figurinhas regulares, né, da Panini. Aqui eu acho que tem até o goleiro, por exemplo, foi substituído aqui. Era o Romero, e aí chamaram o Cabadeiro. O Romero está inclusive aqui na seleção, né? Na seleção perfilada, no time perfilado. Ele tinha figurinha, e aí eu acabei colocando aqui por cima. O Cabadeiro. Aí a Islândia fez uma Copa até regular, né? Croácia, vice-campeã. Nigéria. Aqui a seleção do Brasil abrindo o grupo E. E aqui a Panini, deixa eu mostrar aqui primeiro a página, né, ó, regular. Então tivemos esses convocados aqui. E a Panini lançou depois junto com a atualização, né, esse encarte. É um encarte que você coloca junto aqui com os outros 5 convocados que não entraram aqui no álbum, né? Então temos aqui o Cássio, o Ederson, os 3 goleiros junto com o Alisson, Jeromel, Fred e o Danilo. Aí tem essas 2 figurinhas extras aqui, né? Com os uniformes. Tem o Neymar e o Felipe Coutinho e o mascote. E o Tite aqui na lateral. Uma coisa que é meio chata, né? Essas 4 últimas figurinhas que vinham no encarte, tanto essa figurinha do Neymar, do Jeromel, do Cássio e do Ederson, elas são um pouquinho menores que as outras. Então sobra um restinho aqui de espaço. Mas no geral fica bem condizente assim com o resto da página, né? Então fica bem legal. Aqui eu ainda pensei em fazer tipo uma colagem, né? Colar aqui talvez, mas não, isso aqui vai ficar meio feio, então deixa assim, né? Fica mais interessante assim. Então o encarte tem essa ficha técnica aqui de cada jogador convocado, e aqui atrás tem a seleção perfilada completa, como se fosse uma figurinha gigante, né? Muito legal, achei isso aqui muito bom, muito bonito. Podiam ter feito isso na França, né? Acho que eu conseguiria, mas lá só foram mesmo as 5 figurinhas extras. Muito legal isso aqui. Então temos a Suíça, bacana o fundo aqui da Suíça, né? Coisa que não tem mais na 2022-26. Costa Rica, a Sérvia, que já separada, né? Em 2006 era junta. A Alemanha decepcionou bastante nessa Copa. O México, também o México, eu lembro que eles têm figurinhas extras dos que não foram convocados. Então o Rafa Marques, por exemplo, que a gente viu nos últimos álbuns, não está aqui, mas eles fizeram a figurinha do Rafael Marques. Essa também eu tenho vontade de adquirir um dia. Então a Suécia, a Coreia do Sul, e o Son Heung-min já está aqui também. A Bélgica, seleção belga que nunca foi muito para frente. Panamá, Tunísia,
Inglaterra, é que o Jordan Pickford, né, fez estreia e muito bom goleiro aqui nessa Copa. E aqui é interessante, vocês viram nos últimos álbuns, né? Era só a bandeira. Agora a Panini conseguiu os direitos da Inglaterra. Então temos o escudo pela primeira vez no álbum da Panini e o uniforme da seleção inglesa nas figurinhas de cada jogador. Isso aqui é fascinante. É o primeiro álbum que tem isso, que tem todas as seleções completas, né? Com o escudo oficial, com a seleção perfilada, os jogadores com uniforme. Então esse álbum para mim ele é o primeiro assim mais que me deu mais gosto de fazer, né? 2018 também eu tava empregado, tinha algum dinheirinho, então consegui comprar, não era tão caro, então consegui completar bem assim. Faltaram algumas figurinhas, eu fiz o pedido para Panini e completei ele bem, fiz muita troca também, mas deu muito gosto de fazer essa coleção aqui. Então, Polônia, Senegal, Colômbia, fundo genérico branco aqui, Japão, e aí, outra propaganda aqui dos cards, né, Adrenaline, propaganda aqui dos itens, e aqui uma novidade em anos, que a Panini, né, trouxe de volta. Tinha alguns indícios, né, em outros álbuns de Eurocopa, tinha uns álbuns antigos também, trazer um ou outro histórico, né, mas aqui eles trouxeram essas Legends, né? Não tinha figurinhas extras, mas tinham essas figurinhas Legends. Então aqui eles mostraram os vencedores reincidentes da Copa do Mundo. Então, Brasil com suas 5 taças e a figurinha aqui da Copa de 58. A Alemanha com as 4, com a figurinha de 2014. A Itália com 4 vitórias também, figurinha de 82. Uruguai com as 2 e a figurinha de 30. Muito bonita essa figurinha, muito bonita. A Argentina com suas duas Copas, bastante roubadas, né? Aqui as seleções só com uma vitória, Inglaterra, França e Espanha. A França que acaba ganhando o segundo campeonato, né? E os jogadores mais de destaque assim das Copas, né? O Pelé com o maior número de vitórias e mais gols marcados aqui, o Close. Provavelmente vai ser passado pelo Mbappé. Aqui tem os recordes de cada uma de cada um dos itens aqui que eles colocam, né? Então, o goleador mais jovem, né? O Pelé, fez o gol mais jovem, o gol mais rápido a partir do apito inicial. Esse jogo aqui foi o terceiro lugar, né? Disputa o terceiro lugar da Copa de 2002. Então, a Coreia do Sul contra a Turquia. Então, o jogador mais velho, jogador que mais apareceu em finais de Copa do Mundo, o Cafu aqui de 94 a 2002. O cara que fez o gol mais velho, 42 anos. Mais jogos jogados em Copas. O gol mais demorado a sair, temos o gol mais rápido e o gol mais demorado. Esse gol aqui foi uma pá de cal nos alemães, na semifinal Alemanha e Itália, em 2006, o Del Piero, que não se arrepia ouvindo a narração italiana desse gol aqui, tá morto por dentro. Muito, muito bonito esse gol. Então, mais aparições, Brasil, essa aqui é a 20ª Copa, então 20 aparições. Jogador mais jovem, né? Então, a jogar o Norman, lá da Irlanda do Norte. E mais aparições
no top 4. E aqui a Alemanha arrebenta com 13, né? 13 Copas em que eles finalizam entre os 4 primeiros. Bem, então o álbum é esse. Tinha feito uma impressão também do, da lista de jogos, né, oficial. Acabei não preenchendo, porque é mais informativo. Que era um sleeve, né, que vinha com várias figurinhas aqui dentro. Então 120 figurinhas, R$ 48. Vários pacotes. Era barato, vinha aquela capa plástica, né? Eu ainda guardo junto desse álbum aqui um um envelopezinho da época. Aí tenho essa tabela de jogos aqui. Essa está preenchida para não preencher a da Copa mesmo, a do álbum, quer dizer. Eu mantenho aqui. Tinha chegado lá nos Correios, lá em casa, alguém botou lá fazendo propaganda, né, dessa empresa. Achei bonito, achei bem condizente assim com o álbum, acabei guardando junto, né? Guardar aqui. Guarda aqui tudo junto. Então é isso. Esse álbum aqui é um dos mais especiais de Copas do Mundo. Adoro realmente ele. E agora vamos pro de 2022. Esse é bonito também, mas não tanto quanto esse, mas é legalzinho. Vamos ver aqui.